Eu quero saudar a querida igreja, a todos vocês que aqui estão presentes, aqueles que também nos acompanham pela internet. Quero deixar como saudação as palavras da bênção apostólica que encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu agradeço a Deus a feliz oportunidade que tenho de estar nesta manhã do santo dia do Senhor. Deus nos brinda com uma grande oportunidade, Deus nos brinda com o dom da vida e nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus em espírito e em verdade, para estudar a sua palavra e receber as preciosas bênçãos que Deus tem reservado para nós neste dia. E quero aproveitar a oportunidade e transmitir saudações dos nossos queridos irmãos do Brasil. Quantos recebem? Obrigado. E desejam enviar saudações também para eles? Quantos desejam? Muito obrigado. Vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus. Eu quero que vocês podem acompanhar em sua Bíblia, ou acompanhar o texto que será projetado aí na tela. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. Vamos ler os versículos 5 a 7. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Amém. Queridos irmãos, este texto, que aparentemente é um texto triste, mas que revela algo que estava acontecendo em Israel, diante da situação que eles viviam, e o fim que chegaria em decorrência da sua rebelião, do seu afastamento de Deus. Então, de Ezequiel, nós compreendemos que o fim estava diante da nação. E hoje o fim está diante de nós. Alguém pergunta, mas afinal de contas, o que acontecia nos dias de Ezequiel? Ezequiel, um profeta contemporâneo de Daniel e também de Jeremias. Ezequiel estava no grupo de escravos que foram levados para a Babilônia por volta do ano 597. O grande império caldeu do passado, Babilônia, na sua era dourada, conhecido também como o Império Neobabilônico, fez 3 campanhas militares contra o reino de Judá, contra o reino de Israel. A primeira aconteceu por volta do ano 606, quando Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia. A segunda em 597, quando Ezequiel e outros foram conduzidos ali para a região do rio Quebar. E depois veio a terceira incursão militar, que levou o fim de Jerusalém, a destruição dos palácios, das casas e também do templo, que era um orgulho da nação. Mas afinal, quando o Senhor colocou nos lábios do profeta a mensagem, o mal, eis que um só mal vem o fim. Despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria. Havia em Israel uma situação desafiadora diante dos olhos de Deus.
O povo estava se distanciando cada vez mais da adoração ao Altíssimo e voltando as suas atenções para os ídolos. O Senhor chegou a apresentar para o profeta a situação que prevalecia em Israel. No capítulo 8 do livro de Ezequiel, versículo 14, é dito assim: "E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz." Tamuz era o deus sumério da vegetação, era o deus sumério ali das pastagens, era aquele deus que morria e ressuscitava, simbolizando o ciclo da vida vegetal. E por ocasião da morte de Tamuz, havia uma solenidade ali em que as pessoas choravam, pranteavam pela morte daquele Deus, como se ele fosse o controlador dos elementos da natureza. E as pessoas deixavam de adorar a Deus e agora estavam adorando Tamuz. E as mulheres choravam por Tamuz. E não era só isto. O Senhor disse: "Ezequiel, eu vou te mostrar que mais abominações há também em Israel." E o versículo 16 do capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, versículo 16, "E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos voltados para o oriente, para o nascente do sol." E é dito: "E eles adoravam o sol, virados para o oriente." Então ali estavam adoradores de Tamuz, ali estavam também adoradores do sol. Homens que de uma maneira desafiadora davam as costas para o santuário, focavam os seus rostos para o nascente do sol, para o sol, e adoravam o sol. E o sol era um elemento de adoração, era um elemento de idolatria, cultuado em quase todas as nações pagãs daquela época. E agora a adoração ao sol estava sendo introduzida também nas terras de Israel. O povo estava se distanciando cada vez mais e mais de Deus. Ali também tinha um grupo de pessoas, um grupo de homens que eram chamados prostitutos cultuais. Imagine aonde Israel estava. Estava no lamaçal do pecado, mergulhado na idolatria, e agora nas práticas pagãs idolátricas, revoltantes. Esta era a história que prevalecia no contexto religioso de Israel. E podemos dizer, e no contexto social, a corrupção estava presente ali, na vida das pessoas. A corrupção estava presente também nos chamados líderes religiosos, ali o sacerdócio estava corrompido, a sociedade estava corrompida, a terra estava cheia de violência, de extorsão, a imoralidade permeava cada metro ali das terras de Israel. Esta era a situação que prevalecia. E diante deste contexto, o profeta trouxe ao povo uma mensagem. Era uma mensagem de que o juízo de Deus chegaria. Era uma mensagem de que Deus puniria os pecados de Israel. E não levou muito tempo. Em 586, então, Jerusalém foi cercada com os exércitos de Nabucodonosor. Eles entraram, invadiram a cidade, derrubaram os muros da cidade, derrubaram as casas, os palácios, derrubaram o templo, colocaram fogo em tudo. E este foi o fim. Por quê? Porque o povo se alienou de Deus, o povo distanciou dos caminhos de Deus e o fim chegou para Israel. Então, o mesmo profeta que profetizou o fim de Israel deixou nas páginas sagradas do Santo Livro uma mensagem
que deve ser olhada e aplicada para os nossos dias. Será que nós não estamos vivendo em um contexto idêntico daquele que vivia Israel, que precedeu a sua destruição? Será que as coisas que existiam na época de Ezequiel não existem em nossos dias? E podemos dizer que sim. A maldade do passado é a maldade que se repete no presente. A corrupção do passado é a corrupção que se repete no presente. E podemos somar com a mensagem de Ezequiel os sinais enumerados na palavra de Deus, não só no livro de Ezequiel, como no livro de outros profetas, e nas palavras de Cristo. Quando Jesus apresentou o discurso a respeito do fim de todas as coisas, ele falou de sinais, sinais que precederiam a sua vinda, e ele disse: quando esses sinais estiverem se cumprindo, então tenham em mente, parafraseando, que o fim é chegado. E onde nós encontramos os sinais enumerados por Cristo? Nós encontramos nos evangelhos. No evangelho de Mateus, me ajuda em qual é o capítulo? 24. No evangelho de Marcos, qual é o capítulo? 13. E no evangelho de Lucas, o capítulo 21. E afirmamos com toda a segurança, à luz do que nós acompanhamos no desenrolar da história, inclusive nos nossos dias, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, de que esses sinais já se cumpriram e outros estão se cumprindo em nossos dias. E as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, são as seguintes: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, a nossa redenção está próxima. Mas estamos seguros disto? Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Precisamos estudar esses grandes sinais. E aonde eles acontecem? Eles acontecem na história do nosso mundo. O fim está próximo. Esta mensagem de que o fim está próximo é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós. Qual é mesmo? A brevidade do tempo. Então precisamos olhar o cumprimento das profecias e nos orientar à luz da palavra de Deus para que saibamos o tempo sério em que estamos vivendo e o que o Senhor pede de cada um de nós. Vocês já ouviram essa palavra por aí? O que está escrito aí? Crise. Eu não sei se há crise em Portugal, porque no Brasil a situação está complicadíssima. É o que o pessoal fala, crise. É a palavra mais ouvida no mundo. Então a crise está presente em todos os segmentos da sociedade. A crise está presente em tudo. E vivemos numa sociedade em que há crise de homens. Homens com H maiúsculo. Homens honestos, fiéis. Então o mundo tem uma carência grande de homens. No 5º século, na velha Grécia, antes de Cristo, então Diógenes saiu pelas ruas de Atenas e ele levava em suas mãos uma lâmpada. Naquela época a lâmpada era alimentada com azeite. Então ele acendeu a lâmpada em pleno meio-dia e começou a percorrer as ruas de Atenas. E logo os seus discípulos se aproximaram dele ali, aqueles que compartilhavam da filosofia de Diógenes, mas queriam saber, de fato, o que estava acontecendo. O que o grande filósofo Diógenes queria dizer com aquilo. E perguntaram: grande Diógenes,
O que é isto? O que isto significa? Por que você está aqui com esta lâmpada na mão em pleno meio-dia? Ele disse, eu estou à procura de homens. Então havia uma crise de homens na velha Grécia. E há também uma crise de homens no mundo em que nós estamos vivendo. Então a crise alcançou a sociedade. Será que a crise alcançou também a política, o mundo político? Pelo menos o que se lê, o que se ouve, o que se acompanha nos noticiários de uma forma geral, a crise política está presente no mundo. A crise também alcançou o poder legislativo das nações, a crise alcançou o poder executivo, a crise também está presente nos tribunais, no poder judiciário. E a crise também chegou e abalou a família, a estrutura da família. Então hoje a crise está presente nos relacionamentos conjugais. A crise está presente no relacionamento familiar de pais com filhos, de filhos com pais, de irmãos com irmãos. É a situação que nós vivemos. O projeto de Deus de que cada lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, cada lar está se transformando num pedacinho do inferno, diante de crises, separações, filhos órfãos de pais vivos. É a situação presente na sociedade. A crise também chegou na saúde. A saúde também está em crise. A crise está abalando o setor financeiro dos países. Hoje estamos vivendo no contexto da luta entre o capital e o trabalho. Enfim, a crise está presente aí no nosso mundo. O que disse o apóstolo? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo neste tempo, o chamado tempo difícil. É o tempo atual. Acompanhe esse pensamento muito interessante. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. O Senhor Jesus, nos sinais enumerados, sinais que precederiam a sua manifestação em glória no céu, falou a respeito da fome. Vocês vivem em um país pequeno, com uma população pequena, e talvez essa conotação, essa abordagem de fome, para muitos aqui, é algo que não dá para medir, né? Não é algo tangível para vocês. Mas eu quero dizer a todos que existe no planeta Terra mais de 1 bilhão de pessoas na classificação de pobres absolutos. O que é um pobre absoluto? Ele não tem onde morar, não tem o que comer e nem o que vestir. Pobres absolutos. Mais de 1 bilhão. Na América do Sul, nós temos a presença da fome em vários países. Pessoas passando fome. Literalmente. E saímos de América do Sul, alcançamos a América Central, a fome está presente ali.
cruzamos a América do Norte, cruzamos a América Central, chegamos na América do Norte, e há pouco tempo eu estive nos Estados Unidos e eu vi uma pessoa com um cartaz no peito dizendo assim: trabalho pela comida. É sinal que estava passando fome, né? O que vocês acham? Trabalho pela comida. Aí vamos para o continente africano, uma miséria tremenda e terrível. Chegamos na Ásia, também a fome está presente ali. Este é um sinal do fim. O que disse Cristo? Haverá fomes. Um cumprimento fiel das palavras do nosso Senhor. Por outro lado, encontramos dois elementos: a glutonaria e a intemperança. Agora eu quero dizer a todos que mais são os que morrem vítimas da glutonaria e da intemperança do que os que morrem de fome. Porque dentro do bojo da glutonaria e da intemperança vêm as chamadas doenças degenerativas. Assim como o peixe morre pela boca, chegamos à conclusão que as pessoas estão morrendo pela boca. Encontramos milhares, milhões de pessoas que estão cavando a própria sepultura com os dentes. Imagina que coisa desastrosa, terrível. E as pessoas reconhecem a sua incapacidade para dominar o apetite. Então, na glutonaria e na intemperança, nós temos pessoas, milhares de pessoas, milhões, sendo dizimadas das enfermidades que vêm em decorrência destes dois elementos. E olhai por vós, disse Cristo, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Enfermidades, epidemias e enfermidades. Nos últimos 15 anos, surgiram no planeta dezenas de novas doenças que até então não eram conhecidas. E também enfermidades que você imagina que ceifavam vidas no passado, mas estão ceifando vidas no presente, como o caso da tuberculose. Há milhares e milhares de pessoas que morrem todo ano vítima da tuberculose. Aí falamos também das hepatites virais, a hepatite B, a hepatite C, que infecta hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Falamos da AIDS, é assim que se pronuncia aqui? SIDA. Então, que também constitui um grande problema. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus da SIDA constitui um dos maiores problemas da atualidade. O que ele desenvolve, né, as doenças que vêm decorrência da ação desse vírus no corpo. E o que podemos falar a respeito das enfermidades que estão aí classificadas como cardiovasculares? Estas assumem liderança absoluta nos óbitos. Mesmo com todos os recursos da ciência médica, as pessoas estão morrendo, vítimas das doenças cardíacas. Então, o coração e problemas decorrentes com o seu funcionamento é, de fato, aí o número 1 ao ceifar vidas. E quando nós falamos de epidemias, lembramos das epidemias do passado, lembramos das epidemias do presente e de algo que deixou as suas marcas também aí na história. O profeta Isaías,
No seu livro, capítulo 1, versículo 6, nós encontramos a descrição do estado real da humanidade. Qual é? Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. E levamos em conta que os hospitais estão cheios, e isso atesta a saúde que está em decadência. E nós conhecemos a pandemia do coronavírus. Nós já tínhamos lido a respeito de pandemias, mas nunca tínhamos provado de fato que era uma pandemia. Então começou a pandemia, começou aquela notícia lá de Wuhan, na China, e as pessoas diziam: China, o que eu tenho a ver com China? Não tenho nada a ver com China. E no mês de fevereiro de 2020, eu estava num congresso no Peru, em fevereiro. E aí depois tomei o voo em direção a Curitiba, São Paulo, uma escala em São Paulo e depois Curitiba. E várias pessoas no avião comentando: ah, mas isso aí é conversa fiada. Ah, e se for também que os chineses se lasquem por lá. E diziam essas expressões. Isso foi no mês de fevereiro. O que aconteceu agora, desdobrando, março, abril, maio, junho? Imagine só. O impacto da pandemia, a população mundial ficou amedrontada, não foi assim? Na época da quarentena. Eu fiz uma viagem de Curitiba para Uberlândia, fui visitar a minha sogra, que também estávamos preocupados ali, né? Fazer umas visitas ali aos parentes, porque não sabia o que ia acontecer, pelo menos era o que se pensava. E eu cruzei São Paulo. São Paulo. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe como é o trânsito ali. Quem conhece a cidade de São Paulo aqui? Então vocês dispensam comentários, né? Cidade de São Paulo. Tá? Aquilo ali é colado de 5, 6, 7, 8, 9 horas. Eu hoje, durante todo o dia, e eu passei por São Paulo, gente, mas que viagem maravilhosa. Eu cruzei tranquilo São Paulo. Trânsito, algum carro, alguma coisa assim. Você andava quilômetros e quilômetros, não tinha ninguém. Os aeroportos fecharam, o mundo parou, mas pessoas morreram, muitas pessoas morreram. No Equador, por exemplo, quando começaram as mortes na cidade de Guayaquil, foi algo tremendo. Morria um dentro da casa da família e eles não sabiam o que fazer, pegavam o corpo e colocavam na calçada, aguardando o transporte aí, oferecido pelo município. Foi algo tremendo, terrível. Então, passamos por uma pandemia, e eu digo que milhares, milhões de pessoas morreram em decorrência da ação do vírus SARS-CoV-2. E já há muitos aí, os profetas da calamidade estão dizendo que novas pandemias virão em um curto espaço de tempo. Deus tenha misericórdia de nós. Mas quem patrocina tudo isso aí? É patrocínio de Satanás. Deus não criou um vírus, Deus não criou uma bactéria nociva, um fungo. Tudo é patrocinado pelo elemento do mal. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição com veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Epidemias arrebatarão milhares de vidas. E as pessoas estão contribuindo para isso. E Deus não tem impedido. Deus não tem impedido. Para que as pessoas conheçam o que é o mal, quem é o patrocinador do mal. Não que Deus seja injusto, não que Deus não seja amor. Deus nos ama. Mas Ele permite que essas coisas aconteçam para que
vem à nossa mente que nós somos apenas estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Que a nossa passagem aqui é uma passagem com propósito. E muitas vezes as pessoas não conhecem isso. Quantos e quantos se refugiaram nas igrejas aí, na época da pandemia, né, se tornaram religiosos, começaram a acertar a sua vida porque temia a chegada da morte? E a pandemia não escolheu ricos e nem pobres, ela não escolheu países A, países do grupo A, do grupo B, do grupo C, países desenvolvidos em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, não escolheu. Então alcançou uma dimensão universal. Deus quer que compreendamos que o tempo em que nós estamos vivendo aqui é um tempo curto e precisamos nos preparar para estar com Ele, porque o projeto de Deus é um projeto de salvação para todos nós. Então, ao contemplar as misérias e as situações prevalecentes no mundo, saibam, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Então, Deus permite as coisas acontecerem, mas o fato dele permitir não quer dizer que é a sua vontade. A imoralidade. O que podemos dizer a respeito da imoralidade? O mundo perdeu os seus valores morais e os homens e as mulheres se entregam aos prazeres da carne, aos vícios, às paixões sexuais. Os valores morais estão sendo esquecidos a cada dia. Podemos dizer que vivemos numa explosão de complacência sexual, que está presente aonde? Está presente na arte, está presente na literatura, está presente na música, está presente na televisão, está presente nas produções cinematográficas, está presente em tudo, está saturado. E as produções de maior audiência são aquelas marcadas pela violência e também pelo sexo. Então, a complacência sexual, diante deste cenário, tem levado a muitos e muitos crimes, como, por exemplo, o incesto, a pedofilia, o estupro, a prostituição, etc. Este é o retrato do presente século. O que diz o apóstolo? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Então Deus os abandonou. E agora, cada vez mais, estão mergulhando em tudo isso. O casamento heterossexual agora está sendo hostilizado por muitos com a ideologia do casamento, dos relacionamentos homoafetivos, e por aí se vai. Tudo isso são marcas que mostram que estamos vivendo em um período de decadência moral. Poluição e degradação da natureza. O homem está contaminando o planeta, está contaminando o ar, está contaminando a água e também está contaminando o solo. Todos os dias, milhões e milhões de toneladas de gases poluentes são agora lançados na atmosfera. O homem tem se convertido como o maior predador, o maior depredador da natureza, repito. E uma das razões da manifestação de Cristo em glória está apontada aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, última parte, referindo-se à intervenção de Deus no futuro bem próximo, dizia: o tempo
de destruíres os que destroem a terra. O homem é o único ser que destrói o próprio ninho que ele vive. E o homem está destruindo o mundo. A terra pranteia e se murcha, diz o profeta. O mundo enfraquece e se murcha. Desastres naturais. Vocês já ouviram algum relato de um desastre natural? Os desastres naturais estão aí. Terremotos, tsunamis, furacões, tornados, inundações, secas, fogo. Então, na época mais seca, muitos e muitos países, inclusive Portugal já viveu essa cena, outros países da Europa, América do Norte, o Chile. O Chile passou por uma queimada gigantesca. Eu viajei com um irmão, saindo ali de Linares, descendo em direção ao Osorno, e passamos por uma floresta ali, e andamos quilômetros e quilômetros e quilômetros de carro, e floresta à direita e à esquerda. À direita, à esquerda. Então você olhava ali os montes, para a direita, para a esquerda, estavam todos forrados ali de vegetação. E depois, numa onda de seca, veio o fogo e queimou tudo aquilo ali. Depois passei por lá e estava tudo queimado, mas é quilômetros e quilômetros e quilômetros de árvores totalmente destruídos. Então a natureza também começa a revidar diante das ações agressivas do homem. Violência. A cada dia que passa, a agressão assume novas formas. Até mesmo em lugares que eram chamados lugares seguros, como, por exemplo, pequenas cidades do interior dos Estados Unidos. E quem conhece os Estados Unidos sabe que um dos destaques ali é a segurança, né? O americano se sente seguro, se sente confortável diante da proteção do Estado e etc. E vocês têm acompanhado, somos surpreendidos em algumas notícias de que alguém entrou numa escola, o que fez? Começou a matar as pessoas. Imagine só. E essa onda de crime dessa natureza também está alcançando outros países, inclusive o Brasil. Então hoje nós vivemos num contexto de insegurança. Aí se fala de terrorismo, de medo de ser, medo de um país ou de outro ser vítima de um ataque terrorista com morte de centenas e centenas de vidas. Os sequestros estão presentes, os roubos, os assassinatos, as chacinas, missões suicidas também. Tudo isso aí marca o retrato do mundo. E havia uma onda de violência na época de Ezequiel. No seu livro, capítulo 7, versículo 23, Deus disse, olha, faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. Nós temos nas grandes metrópoles dos países em desenvolvimento, dos países subdesenvolvidos, uma crescente onda de violência. O que diz o profeta? Oséias capítulo 4, versículos 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir e o matar, o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo.
agora mesmo, precisamos nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Falávamos de guerras, aí pensávamos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em conflitos regionais na África, mas a guerra ficou bem perto de vocês aqui, não ficou? Está em andamento. Quem imaginava que um conflito motivado pela cabeça de algumas pessoas apenas ia começar a desencadear grandes transtornos, né, e perdas de vidas. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós temos aí, bem próximos, então um conflito que se arrasta aí por meses e meses, agora já tem mais de um ano, não é mesmo? E o prejuízo? O prejuízo material, o prejuízo de vidas, a quantidade de dinheiro gasto com os instrumentos de destruição. Que diz a inspiração? Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações. Conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Atentem, logo, sérios conflitos surgirão entre as nações. Então podemos esperar que mais coisas virão aí em curto espaço de tempo. Declínio do cristianismo. Hoje a frieza e a indiferença religiosa está marcando as comunidades cristãs. Nas grandes potências da Europa, a cada ano, igrejas e mais igrejas são fechadas. O declínio é acentuado. E nós presenciamos muitas vezes o próprio declínio religioso dentro da nossa própria comunidade. A indiferença em relação àquilo que nós conhecemos, o distanciamento do amor fraternal, a perda da comunhão com Deus. A religião está em declínio. E o que disse Cristo? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E quando o Filho do Homem vier? E como está a nossa fé? Como está a nossa ligação com Deus? Então, há um paralelo entre os dias de Ezequiel e também os nossos dias. O que aconteceu no passado está se repetindo no presente. Os sinais enumerados por Jesus, pelos profetas, pelos autores bíblicos, estão se cumprindo. E como está o relógio da profecia? O relógio profético indica o fim de todas as coisas. O fim está exatamente diante de nós. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Agora me ajudem com a parte grifada. E os acontecimentos finais serão rápidos. Os acontecimentos finais serão como? Serão rápidos. Face a isto, eu quero deixar com vocês esta pergunta reflexiva. Estamos preparados para o fim? Cada dia que passa é um dia a menos para a manifestação de Cristo. Cada semana que passa é uma semana a menos para a manifestação gloriosa do nosso Salvador. Então hoje nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que ontem.
2023 está mais próximo da vinda de Cristo do que o ano que passou, o ano de 2022. Agora, uma vez que esses sinais estão acontecendo, eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos, como está a nossa preparação para o céu? Então notem que o nosso preparo para o céu tem que acontecer hoje. E hoje a palavra de Deus nos diz que é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Por que Deus trabalha com o presente? Porque o presente é o que nos toca. O que nós podemos fazer com o passado? Vocês já observaram como nos amarguramos muitas vezes com decisões equivocadas, com aquilo que aconteceu no passado? Então, o que nós podemos fazer para remediar o passado? Nada. O passado tem que ser colocado nas mãos de Deus. E muitos estão ansiosos e temerosos com o futuro. O que nós podemos fazer com o futuro? O futuro não nos pertence. Mas o diabo tenta nos levar a olhar para o passado e também para o futuro, para que esqueçamos o presente. E tudo o que temos que nos haver é com o dia de hoje. Hoje tem que acontecer a nossa preparação. Alguém garante que vai estar vivo amanhã? Alguém poderia dizer, não, eu estarei vivo amanhã. Ninguém pode garantir o futuro, nem o dia de amanhã e nem momentos que ainda não aconteceram. Então a nossa preparação para o céu tem que acontecer hoje. Hoje é que precisamos ser fiéis ao nosso legado. Hoje é que precisamos abraçar Jesus como nosso Salvador pessoal. Hoje é que precisamos entregar a nossa vida a Ele. Hoje é que precisamos clamar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me liberte dos meus pecados. Senhor, dê-me a vitória. Até hoje eu tenho vivido em fracassos, mas eu creio de coração que eu fui criado por Ti para viver uma vida vitoriosa. E quero, para a reflexão de todos, que assimilem este conteúdo muito impressivo. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais, as oportunidades do hoje, porque o amanhã não nos pertence. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Portanto, a oportunidade é nos dada em que momento? Hoje. A oportunidade é nos dada agora. E eu pergunto, quantos aceitam a Jesus de coração como seu único e suficiente Salvador? E faço também outra pergunta. Quantos estão desejosos de estar no céu com Cristo? Amém. Preparemos-nos. Que Deus nos dê a sua graça para que possamos visualizar, acompanhar o cumprimento das profecias e saber o momento sério em que estamos vivendo e nos preparar para o seu encontro no futuro bem próximo em glória e assim sermos recebidos no reino celestial. Amém. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que o projeto de salvação de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém.